Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o professor Luciano. Hoje nós vamos estudar sobre função do primeiro grau, primeira parte, né? Depois a gente vai ter outros vídeos que vai explanar mais sobre esse assunto. Então, o que é uma função no primeiro grau? Só para nós lembrarmos sobre função, então lembre que função é uma forma matemática de relacionar grandezas, né? Um exemplo: imagina um taxista que cobra pela bandeirada ou a corrida R$2 por quilômetro rodado mais uma taxa de R$3 de seguro. Determina o preço por uma corrida de 1 km, 2, 3, 5 e 10 km. Então nós podemos entender, vamos fazer uma tabelinha, ó. Aqui nós temos os quilômetros, né? Como diz ali, ó, que é R$2 pelo quilômetro, né? Então, o R$2 vai variando conforme a quilometragem. O R$3 é fixo, né? Então, nós temos essa fórmula aqui. Então, eu vou utilizar o quilômetro como x e o y como preço, né? Então fica 2 vezes o quilômetro mais o R$3. E vamos ter o preço final aqui, né? Então, você percebe conforme o preço, ó, nós temos se rodar 1 km, então vai ser R$2 vezes 1 mais os R$3. Vai dar 5. Se for 2 km, 2 vezes 2 mais 3 está R$7. E se rodar 10 km, né, nós temos 2 vezes 10 mais 3, vamos ter R$23. Então, o que a gente pode perceber aqui? Então, ó, o preço, ele depende ou está em função da quantidade de quilômetro rodado, né? Toda função possui uma fórmula, ou chamado lei de formação, é o que estabelece essa relação de uma grandeza com outra. Nesse caso aqui, né, foi 2 vezes o x mais 3, ou R$2 vezes o quilômetro rodado, mais os R$3 de seguro. O y, o preço, ele chama-se variável dependente. Por quê? Porque depende dos valores do x aqui, né? O preço, ele dependeu desses valores do x aqui. E os valores de x é chamado de variável independente, ok? Cada valor de x, a gente vai ter um único valor de y correspondente. Então, ó, para cada quilômetro rodado, a gente vai ter o preço referente ao que ele andou, né? Então, como é que a gente sabe quando nós temos uma função do primeiro grau ou função afim? Bem, primeiramente, a característica da fórmula da função é essa. É y igual a x mais b, né? O a e o b são os coeficientes. Ó. O número que está com x representa o a, e o número que não tem x, não tem nada, é o b. Lembrando que a forma da função, ela pode ser representada dessa forma, ou assim, né? Ó, f de x, né? É a mesma coisa. Lembra do exemplo taxista lá? A fórmula não era desse jeito? É uma função do primeiro grau, né? Ou função afim. Nesse caso, ó, quem representa o a aqui, ó, é o 2. Quem representa o b é o 3. Ok? Vamos ver se ficou entendido então. Alguns exemplos aqui, ó, de funções de primeiro grau, né? Porque isso aqui é uma função do primeiro grau. É uma função do primeiro grau porque tem aquele estilo, ó, ax mais b. Quem é o a? O a é o 2 e o b é o 9. Só uma curiosidade, ó, o coeficiente a, ele também pode ser chamado de angular. E o coeficiente b, ele pode ser chamado de linear. Então, o coeficiente angular aqui é o 2 e o linear é o 9. Outro exemplo de função aqui nós temos, né? Ó, menos x menos 7. Então, quem é o coeficiente angular, o a, né? É o menos 1. Tá vendo? Não aparece, mas é menos 1. Quem é o coeficiente linear?
menos 7. A questão C. f de x igual a 0,2x. Ele é uma função afim, ou do primeiro grau, que o valor do a seria o 0,2, né? Nesse caso, o b não tem. Então, o b é 0. Ok? Como é que é o gráfico da função do primeiro grau? Então, toda função do primeiro grau, quando vai representar no plano cartesiano, ele vai formar os pontos, né? Eles vão formar uma reta, eles vão ficar na mesma linha. E eles podem ser de 3 formas, né? A função pode ser do tipo crescente, quando os pontos se ligarem ficam, né, dessa forma, né, subindo, né? Se olhar da esquerda para a direita, o gráfico fica subindo, crescente. Decrescente, se olhar na esquerda para a direita, aqui no X aqui, né, ele vai, a tendência é descer, né, ó, decrescente. E constante quando a reta fica na horizontal, né, no formato da linha do caderno. Como é que a gente sabe quando o gráfico vai ser crescente, decrescente ou constante? É só olhar o coeficiente angular, né? Ó, então já dá para entender porque que se chama. Quando o coeficiente angular ele dá o ângulo da reta, né? Se ele é subir, descer ou constante. Quando o coeficiente angular for positivo, maior que 0, crescente. Quando o coeficiente angular for negativo, menor que 0, decrescente. E quando for 0, constante. Vamos ver se ficou entendido aqui. Então, ó, vamos classificar as funções se é crescente, decrescente e constante. Essa primeira expressão aqui, o que você acha? Ó, o a é 4 e o b é 6. Ó, o a ele é um número positivo, tá vendo? Então vai ser crescente. E esse exemplo aqui de baixo? O a é menos 1 e o b é 10. Mas qual é o coeficiente angular? É negativo, ó, menos 1, tá vendo? Ó, menor que 0. Decrescente. Nessa C, então cuidado que está trocado aqui, né? Mas ó, o a é menos 3 e o b é 8, ó, coeficiente angular negativo. Decrescente também. E nesse caso nós só temos o valor do b. O a é 0. Então vai ser gráfico constante. Indica o coeficiente angular e o coeficiente linear. Essa aqui é uma atividade fácil, tá vendo? São todas funções de primeiro grau, ok? O coeficiente angular é o que está com x, linear é o que está sem o x, né? Então o ângulo angular é o 4, linear é o 6. Nesse caso aqui o angular é menos 1, o linear 10. Nesse aqui o angular é menos 3 e o linear é o 8. Esse aqui o angular é o menos 6, né? Ó, menos 6. E o linear é o 0. Esse aqui o angular é o 5, o linear é o 2. Esse aqui o angular é o menos 2 e o linear é o 0. Raiz ou zero da função, né? Então o que que seria? Toda função tem dá para a maioria delas, né? Tem algumas que a gente vai mais para frente que não dá para determinar. Quando se pede para achar a raiz ou zero, a ideia é o seguinte, é determinar o valor do x, né? Qual seria o valor do x de modo que zero é a função. Então, como é que eu determino a raiz ou zero? Um exemplo aqui, né? Se eu tenho essa função aqui do primeiro grau, 3x menos 6. Então, o raciocínio é ver qual seria o valor do x, de modo que fazendo o cálculo aqui dê 0. Aqui já dá para determinar. Por exemplo, se você fazer 3 vezes 2, 6, menos 6, 0. Então, podemos dizer que a raiz aqui é o 2, né? Mas você pode fazer a equação, montar, né? A ideia é que a função feche 0. Você pega a expressão aqui e iguala a 0. Resolve a equação, passa o 6 para o outro lado positivo, o 3 dividindo, e vamos ter a resposta da função, que é 2. Então a raiz da função dessa expressão aqui é 2.
Lembrando que a raiz ela pode dar qualquer número real, ok? Pode dar positivo, negativo, né? Fração. Nesse caso é um número inteiro aqui, né? Na forma algébrica, né, a gente pode ter essa fórmula aqui para determinar a raiz também, né? Por exemplo, se eu usar essa fórmula aqui para achar a raiz, eu lembro que o A é 3 e o B é menos 6, né? É só fazer menos B por A. Ó, menos 6 que é o B, né? Dividido por 3 que é o A. Aqui vai dar 6 positivo, dividido por 3, 2. Vai chegar no mesmo ali, né? Então, se pede para achar a raiz de função do primeiro grau, ou vocês montam a equaçãozinha, ou pode usar a fórmula aqui, né? Algébrica, que dá a mesma coisa. Alguns exemplos aqui, para achar a raiz, ó, nessa B já está feita aqui no cantinho, né? Eu fiz a equaçãozinha aqui da B, ó, pegou a expressão aqui, igualou a 0 para achar a raiz, passa o 10 para o outro lado negativo, depois o 5 dividindo, né? Vai ficar 2. Essa questão A está aqui em cima, pegou a expressão aqui igualou a 0, passou para o outro lado, né? E o 4 dividindo. Você percebe que aqui ó, só simplificou, né? Por 2 e por 2, né? Menos 3 meios. Essa C, né? Está aqui embaixo. Ó, pegou a expressão igualou a 0 para achar a raiz, ok? Então passou outro positivo para o outro lado negativo. Menos 2 passou dividindo, ó. Menos 8 com menos 2, 4. E a resposta da D, né? A função menos 6x, então vai dar 0 raiz, né? Então nós temos as raízes das seguintes funções ali. Então vamos ver alguns exemplos aqui. Tem a primeira situação, né? Sejam conjunto A, 2, 3 e 4 e B, 1, 2, 3 e 4. Determine a relação R tal que y igual a x menos 1. Ele vai representar a relação em diagramas. Se é uma função, para representar no plano cartesiano, o domínio, a imagem e o contradomínio. Pede várias coisas aqui, né? Mas vamos devagar. Primeiramente, o que é que eu tenho que fazer? Vocês vão fazer uma tabela, né? Desse jeito. Na primeira coluna aqui, vocês vão colocar os valores de A, ok? Então, essa primeira coluna sempre vai representar o x. 1, 2, 3 e 4, coloquei aqui certinho. Aqui no meio, vocês vão colocar a função, né? A lei da função. E aqui no outro lado, a gente vai achar os valores correspondentes a respostas, né? Que representam o y. Então, vocês vão substituindo, ó, se o x for 1, vai ficar 2 menos 1, 1. Se for 3, 3 menos 1, 2. E se for 4, 4 menos 1, 3. A relação R está aqui, né? Então, relacionou os valores de x com o seu y correspondente. Pede para fazer no diagrama. O que é o diagrama? Vocês vão fazer um círculo, né? Aqui no primeiro círculo, vocês vão colocar os valores de A, ok? Aqui vocês vão colocar os valores de B, os números estão aqui. E a relação, vocês vão relacionar a resposta que deu, ó. Por exemplo, o 2, quanto é que deu a resposta do x do 2? Deu 1, 3 com 2 e o 4 com 3. Então, relação dos diagramas, no meio, o diagrama de Venn, no meio de flecha. A pergunta é uma função? Sim. Por quê? Porque cada valor de x teve um y correspondente, certinho, né? Então, é uma função. Pede para representar no plano cartesiano, aproveitando aquela tabela. Lembra que o plano cartesiano precisamos dos pares ordenados. Está aqui, né? Ó, 2 com 1, 3 com 2 e o 4 com 3. Ó, x e y, né? Vamos fazer as dois eixos, né? Uma reguinha. Vamos numerar aqui certinho, ó. Então, ligando os pontos, ó. 2 com 1, primeiro ponto. 3 com 2, o outro ponto. E 4 com 3, o terceiro ponto, ok? Deve-se ligar aqui? Não, por enquanto não, porque na verdade são números, né? São só esses 3 números aqui que deu certo na função. Vai dar 3 pontos aqui também. O domínio, gente, quando pedir o domínio, é sempre os valores do x aqui, ó, na tabela,
ok? No gráfico, o domínio é olhado aqui no X também, ó, é onde os pontos estão ligados aqui no X, é o 2, 3 e o 4. No diagrama, como é que eu acho o valor do X? É onde a flecha está partindo aqui, ó, ok? Então, domínio 2, 3 e 4. A imagem são os valores de y que deu aqui no outro lado. É o 1, 2 e o 3, ok? E o contra-domínio seria todo o conjunto B lá, né? Então, se vocês vão olhar aqui no diagrama, já dá para determinar tudo, ó. O domínio é da onde saiu a flecha, a imagem é onde a flecha está apontando, e o contradomínio seria todos esses elementos aqui. Muito bem. Vamos ver outra situação aqui, o exemplo 5. Tem um parecido com o outro, né? Só porque mudou os elementos do conjunto A e B e mudou a fórmula da função. Mas perde as mesmas coisas lá, né? Então, primeiro de tudo, ó, vocês vão fazer aquela tabela, lembra? Aquela tabela. A primeira tabela, conjunto A, 1, 2, 3, que representa o x. A fórmula da função do primeiro grau mudou. E vamos achar a resposta aqui no outro lado. Então, aqui vai ficar 2 vezes 1 mais 1, né? O valor de x é 1. Vamos ter 3. 2 vezes 2 mais 1, 5. E 2 vezes 3 mais 1, 7. A relação está aqui, né? Nessa tabela, relacionando os valores de x com o y aqui. Representa no diagrama, lembra, ó, diagrama, todos os valores de A aqui, todos os valores de B aqui, certinho, ó. Vamos colocar a flecha que deu certo, ó. 1 com 3, 2 com 5 e 3 com 7, ok? Aqui, ó, se ela não pede lá o domínio e imagem, já dá para saber aqui, ó, o domínio de onde partiu a flecha seria 1, 2, 3, a imagem onde está apontando a flecha aqui, ó, seria o 3, 5 e o 7. É uma função E, né? Porque ó, cada valor de x teve um único valor de y correspondente e não sobrou nada aqui, né? Pede fazer o plano cartesiano, ó, aproveitando aquela tabela, 1 e 3, 2 e 5, 3 e 7, ok? Faz o gráfico lá certinho, ó, 1 com 3, 2 e 5, 3 e 7, entre os 3 pontinhos aqui. Domínio, imagem e o contradomínio, né? Ó, todos os valores lá do conjunto B lá, ok? Então é isso aí, pessoal. Até o próximo conteúdo então.